Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 18. Será o capítulo da nossa meditação nesta noite, nos aproximando bastante da final da exposição do livro. O livro de Juízes vai até o capítulo 21. E os últimos 3 capítulos, eles contam uma história só. Então nós estamos muito próximos de encerrar a exposição do livro de Juízes. Juízes, capítulo 18. O capítulo é um pouco longo, como nós tivemos algumas leituras no livro de Juízes. Mas eu peço aos irmãos que, mesmo assentados, me acompanhem na leitura, observando atentamente o texto. Livro de Juízes, todo o capítulo 18. Diz a palavra do Senhor: Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: Que nos dizes? Que nos dizeis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar de Maané-Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá, e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com suas armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote de uma casa só, de um só homem, do que seres sacerdotes de uma tribo e de uma família em Israel?
Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: Os deuses que eu fiz me tomaste, e também o sacerdote, e vos foste. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos façais ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio da espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos, ó Deus, mais uma vez diante da Tua Palavra. E como a Tua Palavra mesmo diz, em outra circunstância, ao nos colocarmos diante da Tua Palavra, nós estamos como aquele servo que contempla as mãos do seu Senhor, esperando receber dele alguma coisa. Ó Deus, nós não nos interessamos tanto em boas histórias, quanto nos interessamos na verdade do Senhor e na palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor, ó Deus, que nos edifica. Neste capítulo, ó Deus, que nós lemos das Escrituras, nós temos uma boa história. Mas nós desejamos, ó Deus, entender mais do que uma boa história. Nós desejamos, ó Deus, ser transformados pelo Senhor, pela Tua palavra. Nós desejamos, ó Deus, que a verdade contida nesta boa história passe da nossa mente para o nosso coração, para que vivamos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que todos nós conhecemos pessoas, igrejas e talvez até nações que já estiveram diante do Senhor e hoje demonstram claros sinais de apostasia, de abandono da fé. Talvez amigos ou familiares que já serviram ao Senhor e hoje parece que nunca sequer ouviram o Evangelho. Talvez igrejas que já foram celeiros de missionários na história, hoje sequer se ouve o Evangelho nessas igrejas. Países inteiros que foram forjados, foram moldados pela lei de Deus e hoje promovem todo tipo de blasfêmia e abominação contra o Senhor. Quando nós lembramos de casos assim, pessoas próximas a nós, ou igrejas, ou países, ou qualquer situação parecida, nós vemos que ponto pode chegar alguém que abandona o Evangelho. Seja uma pessoa, seja uma igreja, seja uma nação. Nós percebemos o preço altíssimo que é pago por alguém que decide se abster da fé, de alguém que decide viver de maneira longe do Evangelho, abrindo mão da verdade do Senhor e vivendo de acordo com aquilo que é melhor diante dos seus próprios olhos. Entretanto, irmãos,
nem sempre os verdadeiros casos de apostasia e de abandono do Senhor, eles são visíveis aos nossos olhos dessa maneira. A pessoa abandonar a verdade de maneira clara, de maneira visível, não é o único sinal ou não é a única maneira que alguém pode apostatar da fé. Existe um tipo de apostasia, existe um tipo de abandono da verdade que é tão grave quanto alguém que vira as costas para o Evangelho, e eu ouso dizer que talvez seja mais nocivo, que é quando se vive uma vida religiosa meramente de aparência. E eu digo ser mais nocivo porque uma vida religiosa de aparência, ela é enganadora. Eu sempre me lembro, quando penso ou trato desses assuntos, das palavras de Jesus aos fariseus. Jesus disse certa vez aos fariseus: vocês dão a volta ao mundo para fazer um prosélito. Ou seja, vocês fazem de tudo para pegar alguém e colocá-lo dentro da fé judaica. Mas Jesus diz: e fazendo assim, vocês fazem dele 2 vezes filho do inferno, porque continua perdido, mas agora ele acha que ele está salvo. Uma vida religiosa de aparência, ela engana, e ela esconde às vezes e muitas vezes um coração que é apóstata, um coração que abandonou a verdade, um coração que abandonou o temor do Senhor. E espiritualmente falando, não tem muita diferença de alguém que virou as costas para uma vida religiosa. Pessoas com uma aparência religiosa, mas que o coração está longe do Senhor. Igrejas cheias, ricas, grandes, mas onde não se encontra a verdade do Evangelho. Países como o nosso, intitulado cristão, mas que despreza a verdade, a justiça e a equidade. Tudo isso é tão grave quanto alguém que renega o nome de Cristo, porque o Senhor não vê como vê o homem, e o Senhor não se dá às aparências, como nós nos damos, mas o Senhor vê a realidade do coração. Uma vida religiosa meramente de aparência, tradicional, cultural, ela pode ser tão apóstata quanto alguém que vira as costas para a verdade do Evangelho. Esse texto que nós lemos, o versículo 18, é, obviamente, a continuidade do capítulo 17. Como nós vimos na semana passada, o capítulo 17 conta a história de Mica, um homem que decidiu criar uma religião para si. Ela parecia, em alguns pontos, com o judaísmo, com a religião judaica, mas ele resolveu criar uma religião ao seu bel prazer. Ele criou o seu templo, ele escolheu o seu sacerdote, ele criou o seu Deus, a imagem do seu Deus, e criou então essa religião. E quando nós chegamos no capítulo 18, Mica ainda está presente na narrativa, e parece que o que vai acontecer é Deus castigando Mica por causa de tudo aquilo que ele fez. E aí nós podemos pensar que Deus usa alguém ou de uma maneira piedosa para consertar aqueles erros que Mica cometeu, se voltando contra a lei de Deus. Nós não podemos esquecer que o capítulo 17, 18, 19 até o capítulo 21 é a narrativa ou a demonstração de como estava degradada a vida espiritual de Israel. No entanto, quando nós olhamos o capítulo 18, pode dar a impressão que o autor está fazendo uma comparação com Mica, mostrando como que ele foi tão ruim, mas como que a tribo de Dan não foi tão ruim assim. Afinal de contas, quando nós lemos o capítulo 18, nós vemos esses homens fazendo algumas coisas que parece que foi o que Deus fez. Parece que ao dominar uma terra, parece que ao fazer tudo aquilo que eles fizeram, parece que eles estão obedecendo ao Senhor. O problema é esse, parece.
O problema é esse. Eles têm uma aparência de que estão fazendo aquilo que Deus mandou, mas não é a verdade. Parece que vai tudo bem com os danitas, quando vai tudo mal. Eles parecem se satisfazer com a aparência daquilo que eles estão fazendo. Parece que eles estão servindo ao Senhor. Parece que eles estão obedecendo a Deus. Parece que eles são instrumentos de condenação para Mica. Parece que eles estão restabelecendo cada coisa no seu lugar. Mas só parece. Só na aparência. E meus irmãos, quantas vezes nós somos como os danitas? Quantas vezes nós nos contentamos só com a aparência das coisas? E fingimos, mentimos para nós mesmos de que está tudo bem por causa da aparência. De repente, o filho vai no culto, está ótimo. Está ótimo, meu filho é crente, ele vai todo domingo à noite. A aparência. Às vezes o casamento está mantido no papel, não terminou em divórcio, está ótimo. O casamento está bem. Quantas vezes nós não nos satisfazemos com a aparência? A igreja está com dinheiro em caixa, é suficiente, está bem. Olha, eu não deixo de ir à igreja domingo à noite, então parece que está tudo bem, vai bem com a minha vida espiritual. Mas será que está de fato tudo bem quando nós nos contentamos com as aparências das coisas? Meus irmãos, a aparência pode até ser boa, muitas vezes, como era aqui com os danitas. Quando nós lemos aqui o capítulo 18, nós vemos o texto e dentro do contexto, como eu falei, parece que Deus está enviando um castigo a Mica. Mica se revela um homem idólatra. Mica, no capítulo 17, se revela um homem que despreza a lei de Deus, ele inverte a lei de Deus e ele cumpre a lei de Deus do jeito que ele quer, ele se torna o seu próprio Deus, e agora chega uma tribo, a tribo de Dan, e vai agora fazer coisas a ele que pode parecer que Deus o está castigando. Até porque, ao contrário de Mica, Dan faz algumas coisas que parecem estar de acordo com a lei de Deus, parece que eles estão fazendo muitas coisas corretas. Veja só, irmãos, o que o texto diz. No versículo 1, nós vemos que Dan, no versículo 1 do capítulo 18, eles saíram para conquistar sua parte na herança que Deus havia ordenado. Se nós lembrarmos da época dos juízes, a época que Israel estava sem rei, eles entraram na terra de Canaã, eles dividiram a terra de Canaã por sortes, e cada tribo tinha que conquistar a sua terra. Cada tribo tinha que conquistar o seu pedaço. E olha o que diz o versículo 1. A tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Então, aparentemente eles estão fazendo aquilo que Deus mandou. Saíram para conquistar a sua terra que saiu por sortes. Em segundo lugar, eles fizeram algo muito piedoso. Eles fizeram algo que, na verdade, está presente no primeiro versículo do livro de Juízes como uma coisa boa. Olha o versículo 5, o que eles disseram para o sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que nós levamos. Eu vou ler para os irmãos Juízes, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Ou seja, eles consultaram a Deus. Eles quiseram saber a opinião de Deus. Eles queriam saber se aquele caminho que eles estavam tomando, se seria bem-aventurado, se seria abençoado pelo Senhor. Além disso, eles encontraram uma cidade para eles desapossarem e possuírem aquela cidade. Eles deviam estar na mente com a lei de Deus. Eles deveriam possuir uma cidade e não deixar nada nela. Não poderia restar nada para não restar nenhum resquício de cultura cananeia. E veja, esses homens encontram então essa cidade, e eles vão tomar posse dessa cidade. Mas antes de fazer isso, conforme nós vemos no versículo 15 ao versículo 18, o que eles fazem? Eles removem a idolatria da casa de Mica. Aquele homem tinha criado para si uma religião pessoal. O culto estava errado, Deus estava errado, porque estava representado, o sacerdote estava errado, tudo estava errado.
E aqueles homens foram lá e tiraram da casa de Mica a religião pessoal, individual e idólatra que ele tinha criado. Além disso, quando nós lemos versículo 27 a 29 do capítulo 18, eles arrasaram com a cidade de Laís. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, um povo em paz e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse. Irmãos, aparentemente está tudo certo, porque eles impetraram algumas ações que nós podemos perceber na própria lei de Deus: tomar posse da herança, consultar ao Senhor e saber a sua vontade, encontrar o lugar que eles deveriam possuir dado pelo Senhor, remover a idolatria daquelas terras e destruir tudo que estivesse na cidade ao fio da espada, não sobrar nada, queimar tudo. Aparentemente estava tudo correto, tudo indo bem. Nem parece que o capítulo 18 está demonstrando a degradação espiritual do povo de Israel, mas só parece. Tudo de aparência. E esse problema da aparência e enganar os olhos não é novo nas Escrituras. Foi por isso, pelo engano dos olhos, que Eva tomou o fruto proibido e comeu. Porque a Bíblia diz que depois de ouvir a serpente, ela olhou e ela viu que o fruto era desejável aos olhos, era desejável para dar conhecimento. Então ela comeu e o deu também ao marido, enganada pelas aparências das coisas. Se os irmãos lembrarem de Ló, não o Ló aqui, mas o Ló da Bíblia, o Ló não é enganado por isso não, né Ló? Abraão disse para ele: olha, não dá mais para nós vivermos juntos, escolhe uma direção para você ir, para onde você for eu vou na direção contrária. E o texto diz que Ló olhou as campinas, terras prósperas, terras frutíferas, terras férteis, e foi parar em Sodoma e Gomorra, enganado pelos seus olhos, enganado pelas aparências das coisas. Samuel, enganado, quando entrou na casa de Jessé e viu o primeiro filho de Jessé vindo, sabia, é esse o homem que Deus escolheu para ser rei. Mas Deus mesmo disse a ele: eu não vejo como o homem vê. Geazi, aquele moço que servia a Eliseu, quando os assírios cercaram a cidade, e ele ficou desesperado, porque ele só via exército e mais exército, e a aparência da guerra para ele trouxe grande angústia, porque ele disse: já estamos derrotados. Até que Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi, para que ele percebesse mais do que os olhos carnais pudessem ver, e percebeu então o exército do Senhor de prontidão para lutar contra o povo de Deus. Os fariseus, quantos os fariseus não enganaram ao apresentar a si mesmos como exemplo de piedade, exemplo de espiritualidade, mas o Senhor mesmo os disse que eles eram como sepulcros, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Meus irmãos, nós somos muito levados pelas aparências das coisas, nós somos enganados pelas aparências das coisas, nós colocamos a nossa segurança naquilo que nós vemos em nós mesmos. Não é que eu estou dizendo que nós somos muito enganados pelos outros, nós somos muito enganados por nós mesmos. Nós colocamos os nossos olhos em nós e temos segurança na nossa própria religiosidade. Nós colocamos os nossos olhos em nós e temos confiança na nossa própria piedade, na nossa própria espiritualidade. Nós ficamos satisfeitos com a visão que temos de nós mesmos como pessoas muito boas. Nós ficamos satisfeitos e tranquilos quando olhamos para o nosso serviço prestado a Deus e já achamos que estamos fazendo até demais. Nós ficamos satisfeitos quando olhamos para a nossa posição como cidadãos desse país e pensamos: vivemos num país cristão, Deus está a nosso favor. Nós nos enganamos quando olhamos para as aparências do nosso casamento ou da nossa família e achamos que está tudo bem, quando as coisas não vão bem. É um problema muito sério
é um problema enganador quando nós colocamos o foco das coisas na aparência. A aparência pode ser boa, mas a realidade pode ser trágica. A realidade pode ser uma desgraça diante do Senhor. Será que tudo estava certo na prática dos danitas? Será que eles eram de fato tão diferentes assim de Mica? Será que eles foram de fato um instrumento piedoso nas mãos de Deus para erradicar a idolatria naquela terra? O que o texto nos diz? Os danitas saíram sim para conquistar a terra de Canaã, porém eles foram para um lugar diferente do que Deus tinha dado a eles. Volte no capítulo 1 de Juízes, por favor. O capítulo 1, versículo 34 nos diz o seguinte: os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer o vale. Apenas um versículo. A tribo dos danitas recebeu uma determinada parte na terra de Canaã que eles deveriam dominar. E o texto diz, e nós vimos no primeiro sermão sobre o livro de Juízes, que eles deveriam ter perseverado em dominar aquilo que o Senhor tinha dado a eles. Mas eles não quiseram perseverar na ordem do Senhor e eles foram para outro lugar. Ao fazer isso, eles estavam rejeitando aquilo que Deus havia dado a eles, julgando que eles mesmos, pelas próprias mãos, poderiam conquistar um lugar ainda melhor do que Deus tinha dado. Sim, eles saíram para conquistar uma terra, mas não a terra que Deus havia dado. Eles saíram sim para conquistar uma terra, mas a terra que era melhor aos seus próprios olhos. Eles saíram sim para conquistar uma terra, mas eles não conquistaram confiando no poder de Deus que poderia tirar os amorreus da terra. Eles confiaram nas suas próprias armas. Não é à toa que o texto repete 3 vezes que eles estavam com as suas armas de guerra nas mãos. Quando nós vimos diversas vezes que quando eles confiaram em Deus, quando Israel confiou em Deus, as armas que eles usaram não eram as armas das suas mãos, mas era a fé no Senhor Deus. Eles consultaram sim o Senhor antes da jornada, muito piedoso da parte deles. Eles consultaram o Senhor por meio de um sacerdote falso. Eles consultaram ao Senhor por meio de alguém que não falava em nome do Senhor. Eles consultaram ao Senhor não para conhecer a vontade do Senhor, mas para ouvir aquilo que era a vontade do próprio coração deles, porque nós sabemos que o falso profeta, o falso sacerdote, é falso não somente porque Deus não o estabeleceu, mas porque ele não fala a verdade, ele não fala pelo Senhor, ele fala aquilo que aqueles que o consultam desejam ouvir. Parecia muito piedoso consultar o Senhor, mas na verdade eles estavam procurando ouvir aquilo que eles queriam ouvir. Eles encontraram sim uma cidade para possuir como herança, mas uma cidade contra a qual eles não deveriam lutar. Vamos voltar um pouco mais, Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, versículo 4 e versículo 6. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e Meará, que é dos sidônios, até a Feca, o limite dos amorreus. Versículo 6. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Se nós repararmos nesse texto de Josué, e nós encontramos a mesma informação em Josué 19, o limite deles eram os sidônios. Até ali eles deveriam conquistar, depois não. E nós vemos no texto, no capítulo 18 de Juízes, que eles estavam longe dos sidônios. O texto diz que, inclusive, um dos motivos deles estarem confiados na terra é porque habitavam longe dos sidônios. Ou seja, eles ignoraram os verdadeiros inimigos e foram lutar contra quem naquele momento não era inimigo do povo de Deus.
Eles encontraram uma terra para destruir, mas não era para destruir. Eles encontraram uma terra para possuir, mas não era para possuir. Eles se fizeram inimigos daquele povo, mas eles não eram inimigos do povo de Deus. Eles removeram a idolatria da casa de Mica, sim, mas estabeleceram para si mesmos uma idolatria, um culto falso. Eles estabeleceram para eles mesmos um altar falso, idólatra, da mesma maneira. Eles destruíram, sim, a cidade de Laís ao fio da espada. No entanto, eles deveriam ter oferecido paz. E por quê? Porque em Deuteronômio capítulo 20, Deus havia dito para o povo que quando eles chegassem numa terra que não era daquelas terras que Deus mandou destruir tudo, eles deveriam primeiro oferecer a paz, para que aquela terra, aceitando a paz, se tornassem servos deles. Eles não deveriam lutar com eles de primeira. Eles deveriam oferecer a paz, mas eles destruíram aquilo que não era para destruir. Veja, meus irmãos, que aparentemente a tribo de Dan fez tudo o que deveria fazer, mas fez tudo errado. Até poderia ter uma aparência de piedade, temor e obediência, mas escondendo a verdade de que eles viraram as costas para Deus, que eles desprezaram a lei de Deus, e assim como Mica, fizeram aquilo que era melhor diante dos seus próprios olhos. A aparência pode ser boa, mas a realidade pode ser trágica. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, o capítulo 18, nos mostra os efeitos do povo se afastar de Deus e da sua palavra. A degradação espiritual na qual essa situação coloca o povo de Deus. Veja que o versículo 1 começa com aquela frase tão importante que eu falei semana passada. Naqueles dias não havia rei em Israel. Só que de maneira muito interessante, não há o complemento da frase. Lembra que no versículo 6 do capítulo 17 dizia: cada um fazia o que achava mais correto. Nesse texto não há esse complemento. A frase não está completa. E assim como nós aprendemos em alguns dos nossos estudos aqui da escola dominical sobre o panorama bíblico, quando há uma informação na Bíblia, ela é muito importante. Mas quando alguma coisa é omitida da Bíblia, muitas vezes também ela quer dizer alguma coisa. E quando o autor de Juízes deixou essa frase incompleta, quando ele não completou dizendo cada um fazia o que achava mais correto aos seus próprios olhos, ele está demonstrando que com a prática dos danitas, eles fizeram isso. É como se ele deixasse a frase em aberto e completasse com o exemplo daquilo que os danitas fizeram. Não havia rei em Israel, então eles desprezaram a herança do Senhor. Não havia rei em Israel, então eles desprezaram a lei de Deus. Eles desprezaram as instruções de Josué. Não havia rei em Israel, então eles se tornaram idólatras. Não havia rei em Israel, então eles destruíram o povo que eles queriam, independentemente se era ou não para destruir. Não havia rei em Israel. Eles fizeram aquilo que estava diante dos olhos dele. Meus irmãos, nem sempre a apostasia, o abandono de Deus aparece da mesma forma. Muitas vezes o abandono de Deus aparece como idolatria, como apostasia, oferecer os filhos aos deuses, cerimônias pagãs, esquecimento de Deus. Mas muitas vezes a apostasia se revela numa aparência de obediência, numa aparência de religiosidade, numa aparência de piedade, mas onde o coração está longe do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós devemos vigiar o nosso coração. É por isso que nós somos chamados a vigiar a nossa vida e não a dos outros, para saber se a aparência que nós demonstramos de piedade condiz com o nosso coração, condiz com a verdade que há dentro de nós. A Bíblia mostra como é terrível uma religiosidade, uma piedade que é meramente aparente. Lá em Isaías capítulo 29, Deus fala duramente sobre isso. Isaías capítulo 29, nos versículos 13 e 14, o Senhor diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, a obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Me louvam, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essas palavras foram citadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos fariseus, quando eles defendiam todo tipo de obediência às ordenanças humanas. Quando eles questionaram a Jesus, mas os discípulos não lavam as mãos, eles vão se tornar impuros. Jesus disse para eles: vocês têm aparência de piedade, parece que vocês querem temer a Deus, parece que vocês querem obedecer à lei de Deus, mas o coração de vocês está longe de mim. É como diz Deus em Malaquias capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para não acenderes debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei de vossa mão a oferta. Deus está falando isso para sacerdotes que faziam o que tinham que fazer. Levavam animal, sacrificavam, queimavam, acendiam fogo no altar, entregavam sangue na arca, faziam tudo como deviam fazer. Mal feito, porque o coração deles estava longe do Senhor, porque para eles servir a Deus era um enfado, era uma canseira, era um fardo. Meus irmãos, é um risco muito grande nós vivermos de aparência. É um risco muito grande medirmos a nossa saúde espiritual por aquilo que nós podemos ver. Talvez nós medimos a nossa saúde espiritual pela frequência no culto durante aquele ano. Ou talvez medimos a nossa saúde espiritual pelos nossos muitos anos de membresia. Talvez medimos a nossa saúde espiritual pelo fato dos dízimos estarem em dia, pelos jargões cristãos que nós usamos, pela abstinência de práticas, lugares, comidas e bebidas, pelo juízo que rapidamente colocamos sobre o pecador, pelo ativismo religioso. Mas tudo isso pode ser enganador, tudo isso pode ser uma mentira, se o nosso coração estiver longe do Senhor, se nós estivermos andando longe do temor do Senhor. O que é e como nós medimos então a nossa espiritualidade? Quando nós somos governados pelo Senhor e pela sua palavra. Quando nós não vivemos como Israel vivia sem rei, fazendo o que achava melhor, mas quando nós fazemos aquilo que o Senhor acha melhor. Quando nós vivemos fazendo aquilo que não nos agrada, mas agrada ao Senhor. Quando nós vivemos de maneira a servir a Deus e não servir a nós mesmos. Como anda, meus irmãos, a nossa vida espiritual? Essa é a pergunta certa a fazer, porque às vezes nós nos perguntamos como anda a vida espiritual do outro. Mas a pergunta certa a fazer é: como anda a minha vida espiritual? Será que a minha piedade é verdadeira? Será que o meu serviço ao Senhor é sincero? Será que o meu coração está em temor diante do Senhor? Será que eu estou contente apenas com a aparência religiosa que eu tenho?
Será que as mudanças que eu vejo na minha vida são provocadas tão somente por medo de Deus? Será que eu dou mais importância àquilo que as pessoas veem em mim do que àquilo que o próprio Deus vê em mim? Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos é um mundo de aparências. O mundo que nós vivemos é um mundo que valoriza aquilo que os olhos podem ver. As pessoas não estão interessadas umas nas outras se elas estão felizes. Desde que elas se encontrem numa festa, todo mundo com um sorriso no rosto, o coração não importa. As pessoas muitas vezes são valorizadas por aquilo que elas demonstram ter, independentemente se aquilo traz alegria para elas. Assim é o mundo, enganoso, mentiroso. Mas nós não somos assim, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós não vivemos das aparências, nós não vivemos daquilo que os olhos podem ver, mas nós vamos além do que os olhos podem ver, porque a Bíblia nos mostra. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos romper com essa vida de aparência e buscar diante do Senhor uma vida religiosa, piedosa, verdadeira, sincera. Aquilo que o exterior vai ser verdadeiro em comparação com o interior. Nós não devemos estar satisfeitos, não deve ser suficiente para nós só vir à igreja, mas sim cultuar a Deus, em espírito, em verdade, louvar ao Senhor com alegria, com fervor. Dar o dízimo, meus irmãos, não é suficiente, trazer o dinheiro ao gasofilácio, mas é melhor ter um coração alegre, um coração grato, um coração generoso, um coração voluntário, em gratidão por tudo aquilo que Deus tem dado e tem feito por nós. Não é suficiente, meus irmãos, nos abstermos de práticas classificadas como mundanas. É suficiente e é necessário encontrarmos o verdadeiro prazer em Deus. Aquele prazer que nós não sentimos mais falta de nada para trazer alegria à nossa vida, contentamento. Como fazer essas coisas, meus irmãos? Como viver assim? Buscar em Deus e na palavra de Deus a mudança do nosso coração. De repente, pode ser fato para muitos de nós que não há alegria em cultuar a Deus. Talvez para muitos de nós seja uma prática meramente tradicional. Nós devemos então buscar em Deus e na palavra o que significa o culto, o que precisou acontecer para que nós pudéssemos estar em espírito e em verdade adorando ao Senhor. Talvez precisamos entender um pouco mais o que nós somos feitos em Cristo para estarmos cultuando ao Senhor. De repente, há dificuldade em dizimar com alegria. Talvez ainda somos apegados àquilo que nós temos, mas devemos buscar na palavra o porquê que devemos ser gratos ao Senhor. Devemos buscar, observar na palavra que tudo que nós temos excede em muito aquilo que nós merecemos, e o Senhor nos dá liberalmente. Se talvez, de repente, nós temos dificuldade na vida comunitária, na comunhão uns com os outros, o que é comum pode acontecer. Nós devemos pedir a Deus que derrame abundantemente sobre os nossos corações amor pelos irmãos, amor pela igreja, conhecimento da palavra que nos mostra que nós não somos apenas amigos, nós somos irmãos em Cristo, não só nessa vida, mas daqui para toda a eternidade. De repente há em nós ainda cobiça pelo mundo, pelos prazeres e aquilo que o mundo nos oferece. Nós devemos em oração e na palavra buscar prazer em Deus. Ou seja, nós precisamos nos deixar guiar e governar pelas Escrituras e pelo Espírito do Senhor. Israel fez tudo o que fez, a tribo de Dan fez tudo o que fez, porque eles não tinham rei. Eles faziam tudo o que eles achavam melhor. Mas nós temos um rei. Nós temos o Senhor Jesus como nosso rei. Se nós estamos em Cristo, Ele é o nosso rei, e nós, cidadãos do seu reino. Ele morreu na cruz sim e foi sepultado, mas Ele ressuscitou, subiu ao céu e assentou à destra de Deus, onde está reinando.
Portanto, nós não somos como pessoas religiosas que vivem andando por aí, fazendo o que acha melhor. Nós fazemos aquilo que o nosso rei quer que nós façamos, porque nós sabemos que é aí que nós encontramos a verdadeira bênção. Nós sabemos que é aí que nós encontramos a vida abundante. Nós sabemos que é aí que nós encontramos o livramento do mal. Nós sabemos que é vivendo debaixo do reinado de Cristo que nós somos felizes, que nós encontramos prazer, alegria e não precisamos de mais nada. Melhor é viver uma vida sincera diante do Senhor. É melhor viver uma vida sincera diante de Deus, mesmo que os nossos pecados e fraquezas sejam muito claros e patentes aos olhos de todos os homens. É melhor assim do que sermos louvados por todos os homens, mas desprezados por Deus. Meus irmãos, são muitas as histórias de pessoas, igrejas, países, que a aparência era excelente, mas se perderam. Não seja esse o nosso caso. Não seja essa a nossa vida. Não seja essa a nossa realidade. Viver uma vida de aparência. Viver uma vida religiosa e piedosa de aparência. Ter uma família bonita de aparência. Ser generoso nos dízimos de aparência. Abandonar os prazeres do mundo de aparência. Que seja sincero e verdadeiro, vivendo debaixo do governo e do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?